que é importante entender isso, Otávio? Sobre o pistão, dele ser mais largo, dele ser maior na parte inferior do que na parte superior. Porque isso aqui é de extrema importância quando você vai montar o motor. E caso a saia, ou seja, caso aqui embaixo, aqui, ó, quando você tem o cilindro aqui, certo? Eu não vou colocar esse pistão, porque esse pistão não é daqui, certo? Quando eu tenho aqui o meu cilindro, essa altura aqui do copo aqui, ó, ela é calculada, certo? Tanto da face aqui até aqui embaixo, ela é calculada para manter o seu pistão tanto em PMS quanto em PMI dentro do cilindro, dentro do copo aqui do cilindro. Por quê? Quando a gente fala, por que eu não posso deixar o meu pistão sair aqui para fora no PMI? O que é sair para fora? É o pistão começar a mostrar um pedaço da saia aqui embaixo, aqui, ó. Ou seja, às vezes eu cursei o meu motor, coloquei uma flange, o cilindro sobe um pouquinho. Aí o meu pistão, ele costuma querer mostrar um pouco aqui da saia. Ele passa aqui e costuma mostrar um pouquinho da saia aqui, ó. Tá? Em alguns casos, ele mostra até o pino. Ele começa a sair tanto que ele mostra o pino aqui. Por que que isso é prejudicial, Otávio? Primeiro ponto. Lembra que eu mencionei para vocês que o pistão ele é mais largo na parte da saia? Então, o que que acontece? Quando eu deixo a saia passando para fora aqui, ó, o que que vai acontecer? Vai haver uma vibração. Por que que vai haver uma vibração? Porque como essa parte aqui é mais larga, se você deixa ela sair para fora aqui, você vai ter uma parte menor dentro do cilindro. Então, você vai ter uma vibração de um lado para o outro no pistão aqui, ó. Porque a saia, ela mostrou, o pistão está mostrando a saia aqui, certo? Quando mostra só um pedaço da saia, você perde durabilidade. Dá para montar? Dá para montar, mas você perde durabilidade. Por que que perde durabilidade, Otávio? Porque essa parte, ela é maior do que a parte superior. Então, quando eu tenho essa parte saindo para fora, eu vou ter uma parte menor. Então, essa vibração que é gerada vai gerar um atrito maior na saia, na própria saia aqui. Ou seja, esse atrito maior vai gerar um desgaste prematuro na saia do pistão que você está usando, certo? Então, quesito de durabilidade, você já reduz muito a vida útil do motor que você está montando quando mostra a saia aqui embaixo, certo? Ah, Otávio, beleza, ele está mostrando a saia, eu vou cortar a saia fora. Piorou. Por que piorou? Porque nesse caso você arrancou a saia fora. Como ela é mais larga, você vai ter a parte do corpo aqui, ó. Lembra? Cabeça, o corpo, que é a parte do pino aqui, e a saia, que é a parte inferior aqui do pistão. Quando você corta a saia totalmente, você não vai ter mais esse apoio. Então o pistão vai bater saia, ou seja, você vai danificar isso aqui muito mais rápido. O pistão, aí nesse caso, cortando a saia, o desgaste é ainda mais rápido. Você vai ter um desgaste prematuro ainda mais rápido. Então você tem um risco de quebras muito grande no motor, beleza? O que você pode fazer caso seu pistão mostre a saia ou está pegando aqui no virabrequim aqui, em vez de cortar a saia, você pode cortar no sentido deixando o centro da saia, ou seja, fazer nesse sentido aqui, ó. Você pega daqui, ó, vamos supor que aqui a gente tem um corte, tá vendo, ó? Nesse sentido. Vamos supor que a saia aqui tá pegando aqui no virabrequim PMI, certo? Você vai cortar ela no sentido de deixar ela, você não vai tirar ela totalmente, mas você vai deixar um pedaço menor dela aqui, certo? Perde durabilidade fazendo isso? Perde durabilidade fazendo isso. Mas você não tirou ela toda caso o seu pistão tá pegando aqui no virabrequim. Dá para montar? Dá. Aí a saia, ela vai entrar, o meio dela vai entrar aqui no meio, o meio dela, certo? Tá vendo a saia, ó? Se ela pega aqui, ó, se ela tá pegando aqui no PMI, ó, eu vou cortar aqui, ó, no sentido de deixar aqui original, mas aqui, ó, no PMI, o pistão vai entrar dentro das bolachas aqui, ou seja, essa parte vai estar entrando aqui dentro, porque eu cortei nesse sentido. Então, eu ainda tenho saia aqui no pistão. Eu ainda vou ter saia, só que num pedaço menor. Perder durabilidade? Sim, vai perder durabilidade. Agora, se você está montando, foi lá e montou, está colocando flange, está aumentando o custo no virabrequim, precisou colocar uma flange aqui, ó. O pistão desce e mostra o pino,
na hora que ele desceu, você está vendo o pino, a chance de quebra é 100% garantida. Por quê? Porque aí você já passou a parte da saia, toda essa parte maior você passou para baixo, sem falar que você está mostrando o pino. Você pode ter o risco da trava se soltar e aí realmente quebrar o motor ali no funcionamento, certo? Então, o que você tem que ficar atento aqui é o seguinte, vai montar aqui, ó, curso maior, vou montar um curso no virabrequim maior, vou colocar um pistão diferente, vou usar flange. O que acontece? O copo do cilindro aqui, ó, copo do cilindro é isso aqui, eu tenho o cilindro, o copo é esse copo aqui, ó. O copo do cilindro tem que ser calculado, ou seja, ele tem que ser na medida exata do quanto você vai precisar, certo? Se eu coloco flange, tem como, existe o cálculo certo para você fazer, eu passo lá para os nossos alunos do nosso curso completo de preparação, e nesse cálculo você vai identificar o tamanho exato aqui do copo do cilindro, para que na hora que você monte, coloque um curso, flange, quando você vai montar aqui, certo? Mesmo que o seu pistão desse em PMI, ele vai ficar totalmente dentro do copo do cilindro. Quando o pistão fica totalmente dentro do copo do cilindro, você tem durabilidade no motor. Quando ele começa a mostrar, começou a mostrar a saia, já comecei a perder durabilidade. Cortei saia, perco mais durabilidade. Mostrou o pino, a chance de quebrar é gigante, certo? Então você tem que ficar atento nesses pontos. Por isso que eu não posso deixar o meu pistão, quando está em PMI, sair fora do copo do cilindro. Porque as medidas do pistão aqui, ó, elas estão precisas para a retífica que foi feita no seu cilindro. Se ele sai, você vai ter um chacoalho maior, você vai ter uma vibração, isso vai causar um desgaste prematuro. Pode ocorrer de haver um desgaste, arranhar ali, começar com um desgaste prematuro, aí vai começar a bater saia, o pistão vai bater saia rápido. Se você deixa sem a saia aqui, um exemplo, está pegando um virabrequim aqui, cortou a saia, você vai ter aquele som característico ali de pistão batendo saia. Por quê? Porque o pistão está chacoalhando ali dentro, certo? Porque a folga que foi deixada no cilindro, ela foi deixada de acordo com a saia do seu pistão. Ela não foi deixada de acordo com a parte superior. E nem pode ser deixada de acordo com a parte superior. Se você monta de acordo com a parte superior aqui, ó, a chance de grudar ali no funcionamento na hora que haver a dilatação do pistão é gigante. Então, a retífica é feita embaixo aqui, ó, de acordo com a saia, de acordo com a medida maior aqui do pistão. Então, você tem que fazer os cálculos aqui, certo? Para fazer com que o seu pistão não saia do cilindro. Se sair, fica atento nesses pontos. Mostrou a saia, dá para usar ainda, certo? Mostrou um pedaço da saia, dá para usar. Se eu precisar cortar, eu deixo o centro dela. Eu corto, mas ainda deixo um pedaço da saia entrando dentro aqui da bolacha do virabrequim, certo? Agora, desceu para baixo, mostrou o pino, cara, descarta o projeto, porque senão vai dar dor de cabeça. E às vezes, você está investindo no projeto. Às vezes você já comprou pino cursado, pistão de boa qualidade, e no seu projeto, tá? Você já está investindo uma certa grana e está mostrando o pino. A chance de quebrar é muito grande, tá? Você pode falar, tá, mas eu montei assim, tem X anos que eu estou andando assim. Tá, beleza, você pode estar andando assim, mas uma hora ou outra pode vir a quebrar, certo? Ou já está batendo saia. Ou você está tendo uma ovalização grande ali no cilindro, porque está chacoalhando demais. Agora, mostrou o pino, a chance de quebrar é gigantesca, certo? Se você está usando assim e não quebrou até hoje, cara, pode ser sorte, tá? Mas pode vir a quebrar a qualquer momento, beleza? Então tem que ficar atento nisso aí. O pistão, ele não pode sair do copo do cilindro devido às medidas que ele tem, pela saia ser mais larga, certo? E por a saia ser mais larga do que aqui em cima, se eu tiro ela, há essa vibração e esse desgaste ali. Quando eu tenho esse desgaste prematuro, um motor que seria para durar uma quantidade, uma quilometragem alta, ele vai durar uma quilometragem baixa, certo? Então fica atento, vai montar. Quando que acontece isso, tá? Quando que o pistão pode sair para fora? Geralmente quando eu aumento o custo do virabrequim, tem uma biela com um centro a centro menor. Isso aí pode acontecer, que aí o pistão vai puxar, a biela é menor, vai descer mais, porque eu tenho um curso maior, vai descer mais, ou seja, o pistão vai descer mais.
Quando o pistão desce mais, eu preciso ter um comprimento de camisa aqui maior, certo? Então, quando você deixa o seu motor mostrando a saia, a chance de quebras é muito grande. Isso é válido também porque às vezes eu monto o motor e eu acerto o RL do motor, tem um RL bacana, mas se está mostrando aí na saia aqui, eu perco durabilidade. Então às vezes eu montei um motor com RL baixo e mesmo assim não teve durabilidade. Pode ser um dos motivos, o pistão está mostrando a saia embaixo. Geralmente isso vai acontecer quando eu altero o curso do virabrequim, beleza? Na maioria das vezes vai ser quando eu altero aqui o curso do virabrequim, cursando ele, certo? Que vai puxar o meu pistão um pouco mais para baixo, porque quando eu aumento o curso, eu aumento esse distanciamento do PMI, ou seja, do PMI ao PMS, certo? Então aumentando esse tamanho, o pistão desce mais e sobe mais. Quando ele desce mais, eu tenho que ficar atento nesse ponto aqui, do pistão não mostrar aqui a saia na parte superior. Como que eu resolvo isso? Resolvendo colocando um copo de cilindro na medida exata que eu preciso, no tamanho ali, fazendo com que o meu pistão ele não saia para fora aqui no PMI. Beleza? Então, concluindo, é o seguinte, o seu pistão, o que determina ele dentro do cilindro ali, ó, é a parte de baixo dele aqui, ó. É o que dá o apoio ali dentro do cilindro, certo? Quando você desce ele para baixo, você não tem esse apoio mais. Então, o cilindro continua na mesma medida. Quando você não tem esse apoio mais, o pistão ele balança para um lado e para o outro na parte superior dele aqui, tá? Quando ele sobe, ele encosta novamente na parte do cilindro. Quando ele desce, essa parte sobra um espaço, o que faz ele chacoalhar ali dentro do cilindro. Esse chacoalho, essa vibração, esse movimento de um lado para o outro, vai ocorrer um desgaste prematuro na saia ou pode vir até mesmo a quebrar a saia do pistão, certo? O seu pistão pode vir a quebrar a saia. E quando você passa ele deixando o centro dele aqui, entrando aqui, também pode vir a quebrar a saia do pistão. Ou seja, quebrando a saia do pistão, você vai danificar, vai quebrar o motor. E o pistão também pode vir, dependendo da vibração e da rotação que está esse motor, pode vir a quebrar o pistão totalmente. Ele pode vir a quebrar e virar um farelo ali para dentro ali do motor, certo? Então você tem que ficar atento, muito atento nesse ponto. Lembrando que o que vai determinar é a saia aqui, ó. Então ela tem que ficar dentro do copo do cilindro. O copo do cilindro é o limitador ali, ó. Ela não pode sair do copo do cilindro. Para ter um funcionamento correto, o pistão tem que ficar dentro do copo do cilindro e não sair do copo do cilindro. Quando ele sai, a chance de quebra é muito grande.